Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. O tema de hoje é a análise pós-jogo desse Grêmio 1, Santos 0, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, estreia do Santos fora de casa no Campeonato Brasileiro. E é claro que a gente queria estar aqui comemorando uma vitória, analisando uma vitória. Se possível, a gente gostaria de ganhar os 38 jogos do campeonato, mas isso não é possível. Mas eu vou tentar não fazer uma análise resultadista e eu digo para vocês logo de cara que eu gostei muito do jogo de hoje, que para mim é o melhor jogo do Santos no ano. Mas antes da gente comentar sobre o jogo, aquele ritual de sempre, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo aqui ao canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações assim que os vídeos forem postados. Se gostou desse vídeo, dá um like que ajuda, faz com que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas, isso me ajuda muito. E compartilha também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram, assim você me ajuda a crescer cada vez mais com o canal. Vamos rumo aos 1000 inscritos, tá certo? Mas bom, retomando aqui o fio da meada para falar desse jogo, como eu disse, claro que é triste que a gente tenha perdido, sobretudo pela atuação que o Santos teve. Acho que o Santos, principalmente no segundo tempo, dominou as ações do jogo. E mais do que achar, eu tenho convicção disso. E eu vou deixar uma imagem aqui para vocês que ilustra isso. Como vocês podem ver aí na imagem, esse gráfico que o aplicativo do SofaScore mostra, as barrinhas mostram basicamente o volume de jogo. E principalmente no segundo tempo, tá claro aí para vocês que o Santos dominou o jogo. Controlou as ações do jogo, levou perigo ao Grêmio, teve um volume de jogo e isso é muito positivo, isso me agradou bastante. Acho que é a principal boa notícia que o jogo de hoje traz para o torcedor santista. Tem outras boas notícias, a gente já vai chegar lá, mas eu acho que a postura do Santos foi uma boa notícia, um alento para a torcida, principalmente se a gente considerar o Campeonato Paulista assustador que o Santos jogou e o primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra o Blooming, sempre lembrando que é um time vice-lanterna do Campeonato Boliviano. O Santos fez uma partida também pavorosa, mas no jogo de hoje, fora de casa, contra o Grêmio, um time grande, com reforços, né? O Vina, Cristaldo, o próprio Luizito Soares, o Santos teve postura de time grande, jogou o jogo para valer e não merecia ter saído com a derrota. Não é análise clubista, é uma análise racional, que o jogo mostra que o Santos merecia sim o empate. Mas, pelo menos o que fica de bom é, se o Santos mantiver essa postura no decorrer da temporada, acho que o Santos consegue fazer frente aos principais adversários. Fazendo um exercício só para arrematar esse tópico, comparando os outros jogos, entre aspas, grandes que o Santos fez no ano, contra Corinthians, São Paulo e Palmeiras no Campeonato Paulista. Em nenhum dos jogos o Santos teve a atitude, a postura e o volume de jogo que teve hoje. Então, isso para mim é o que fica de bom do jogo de hoje, apesar da derrota. Mas como eu falei, existem outros pontos positivos do jogo de hoje, né? Primeiro, falar também assim, como o jogo foi agradável de ver, né? Um jogo estreia de Campeonato Brasileiro, 33 finalizações, um jogo bastante corrido lá e cá, 6 finalizações no gol do Grêmio, 4 né, do Santos, o Santos acertou o gol do Grêmio em 4 oportunidades. Isso é um jogo bastante corrido, bastante faltoso também. Esse é uma coisa que eu quero falar mais pra frente, porque eu acho que essa questão das faltas foi o motivo da expulsão do Soteldo, mas a gente já chega lá. Mas foi um jogo bastante agradável, né? Vi outros jogos do Campeonato Brasileiro nessa primeira rodada, Corinthians e Cruzeiro, por exemplo. Foi um jogo tecnicamente muito abaixo. Jogo de hoje bom, gostei muito e acho que esse tem que ser o parâmetro do Santos. Esse que tem que ser o sarrafo, tem que ser daí para mais. E parabéns aí ao Odair, que parece que, pelo menos agora, ao meio aos trancos e barrancos, depois de um Campeonato Paulista muito ruim, está conseguindo tirar coisas do Santos. Vale lembrar que o Santos vinha de 3 jogos sem perder, né? Sem tomar gols também, 3 vitórias consecutivas sem tomar gol. E hoje tomou um gol ali numa desatenção, num lance clássico, né? Que acontece com uma certa frequência no time do Santos, que é jogadas de linha de fundo, acaba que o time todo vai para dentro da área e ali quando o João Pedro pega a bola na intermediária, a gente não tem nenhum volante na cobertura, o Soteldo demora para cobrir e acaba saindo o gol. Mas enfim, vamos tentar olhar aqui o copo meio cheio, depois de tantos vídeos com um tom negativo, com muitas críticas, falando sobre a má fase do time. Acho que hoje o tom do vídeo tem que ser esse, para cima, porque a partida do Santos foi boa sim.
ainda seguindo, né, nessa lista de bons pontos, de pontos positivos que eu vi no jogo de hoje, claro, a primeira grande notícia é a manchete, digamos assim, desse jogo é a volta do Soteldo, né? Como ele é diferente, como ele desequilibra jogos, como ele eleva o patamar do time do Santos e curioso também como ele voltou fisicamente bem, né? Claro, ele teve uma lesão no peitoral, uma ruptura do músculo peitoral, uma ruptura de tendão, mas tirando aquela fase mais delicada em que não podia fazer exercício, não era uma lesão que o impedia de estar se condicionando fisicamente, né? E as notícias que saíram dizem que ele se dedicou bem, seguiu a dieta à risca, treinou forte, cumpriu as sessões de fisioterapia. Então hoje deu para ver como ele voltou bem, com gás, com velocidade, como ele arrasta a bola para frente, não é aquele jogador burocrático que toca a bola do lado, é um jogador que vai para cima, que infernizou a defesa do Grêmio enquanto esteve em campo. Uma pena que tenha sido expulso, aproveitando que a gente está falando do Soteldo, né? Acho que ele até foi muito burro no conjunto da obra que resultou na expulsão dele, porque ele toma um cartão amarelo bobo por reclamação. A arbitragem nessa primeira rodada já deu muitos exemplos de que não vai tolerar esse tipo de coisa. Basta lembrar que expulsou o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ainda no primeiro tempo por uma reclamação. Eles não estão fazendo muita cerimônia para dar amarelo, dar vermelho. Então o Soteldo toma um cartão por reclamação, uma reclamação boba ali de uma falta. Ele inclusive me parece que reclama de uma falta e ele tomou bastante pancada ao longo do jogo, isso vai irritando o jogador. Mas aí o segundo cartão amarelo é indiscutível, foi uma falta clara e que ele, infelizmente, perdeu a cabeça ali, deu uma butinada no jogador do Grêmio, foi expulso e uma pena que o Santos não vai poder contar com ele para a segunda rodada, porque é realmente um jogador que a torcida estava com saudade, né? O Soteldo se machuca, se eu não me engano, na quarta rodada do Campeonato Paulista, ficou mais de 10 jogos fora, hoje volta e a torcida vê como ele é importante, como ele é o grande jogador do time do Santos, então uma pena que ele vá fazer falta. Mas acho que pela atuação do Soteldo de hoje, ele se cacifa para sair como titular no jogo da Sul-Americana na quinta-feira contra o Audax Italiano. Acho que se tiver bem, como parece que está, na minha opinião, tem que sair jogando sim. Outro ponto positivo do jogo de hoje, o Bauerman. Existia muito aquela expectativa de como que o time do Santos ia se portar diante de um grande jogador como o Luizito Soares. Tirando no finalzinho do jogo, num lance em que o Soares escapa ali, chuta uma bola cruzada no chão, que o João Paulo faz uma boa defesa, em que o Bauerman deu uma vacilada. Gostei muito da partida do Bauerman. Não vou dizer que colocou o Soares no bolso, né? Sim, até acho que dá para dizer isso, mas é o primeiro jogo ali, claro, né? Conta também com a colaboração do sistema defensivo como um todo, mas achei a partida do Bauerman muito segura, cortando bolas, desarmando o Soares também em algumas ocasiões, uma partida bastante segura, diferentemente do seu companheiro de zaga, o Messias, mas a gente já chega lá. Isso, uma questão também que eu queria abordar é o paradoxo do Natan, né? O Natan, ele em tese, ele é o lateral que é mais ofensivo, mas com a bola nos pés ele é bastante fraco, na minha opinião. É aquele jogador que parece ser muito habilidoso, que domina bem a bola, que penteia, faz uma graça, mas quando você vai ver ele quase é desarmado quase sempre que ele tenta uma jogada. Então, ofensivamente hoje praticamente nulo, mas defensivamente ele foi bastante seguro, desarmou boas bolas, no final do jogo ali tem uma boa recuperação depois de tomar uma meia-lua, se eu não me engano, do Diogo Barbosa, o lateral esquerdo do Grêmio. Então, defensivamente hoje o Natan foi uma grata surpresa, tá? Embora ofensivamente, que supostamente é a melhor característica dele, ficou a desejar. Entrando na parte negativa, eu separei aqui três jogadores para falar para vocês. O primeiro, o Camacho. Eu tento não parecer que é uma perseguição ao atleta, né, individual ao atleta ou pessoal ao jogador que eu sequer conheço. Não tenho nada contra ele no âmbito pessoal, mas uma partida muito ruim, mais uma na minha opinião do Camacho. Fez até tomar o cartão, né, até sair de campo, melhor dizendo, no intervalo. Ele faz pelo menos 3 faltas muito bobas ali, 2 assim absurdas na lateral do campo, uma na faixa central, quando ele já estava amarelado, ele chega parecendo uma vaca louca, acho que foi no Vina ou no Soares, não me lembro ao certo, toma um cartão amarelo e sai de campo. E enquanto esteve em campo, além dessas faltas bobas, um jogador que é muito burocrático, toca muito a bola de lado, e acho que inclusive
acaba comprometendo o Dodge, porque o Dodge faz a saída de bola e o Camacho, que é um jogador que não é de quebrar linhas, é um jogador lento, que não tem essa característica de romper linhas, seja com a bola, seja passando, a gente acaba subaproveitando o Dodge. Vou falar do esquema tático rapidamente, mas o último jogador que eu queria, mais dois jogadores que eu queria destacar negativamente, o Messias. Acho que é um jogador abaixo, o Bauerman acaba sendo sobrecarregado, tendo que jogar por dois. Teve o pênalti no Suárez, em que o Messias dá uma solada completamente desproporcional, sem tempo de bola. Foi salvo, né? Foi salvo pelo Suárez, que isolou a bola, um pênalti bizonho do Suárez, que depois também deu uma outra isolada numa jogada de linha de fundo. Não gostei da partida do Messias, um zagueiro meio lento e hoje também parece... Enfim, não é um jogador que eu acho que tem capacidade para ser titular do time do Santos. Se o Joaquim tiver em condições para as próximas partidas, eu tentaria arriscar uma zaga com o Joaquim e o Bauerman. Outro ponto negativo que eu destaco é o Daniel Ruiz, o colombiano, meia, jovem jogador que veio do Milionários emprestado ao Santos. Existe muita expectativa em torno desse jogador, já houve um frenesi, né, um frisson, por ele ter sido escolhido titular na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi muito discreto, mas eu nem tratei sobre ele no pré-jogo, no pós-jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, porque eu pensei, bom, vamos dar mais tempo, o garoto ainda está se soltando, primeira vez como titular. Hoje eu não gostei muito, em que pese o fato de eu achar que ele não deve continuar sendo escalado aberto pelas pontas, por ser um jogador de passe, ele é um jogador mais criativo, não tem essa explosão, não tem essa força física para jogar aberto, então ele é um jogador mais cadenciado, um jogador mais criativo. Acho que hoje ele errou muitos passes, esteve um pouco abaixo. É claro também que o fato dele ser escalado também com a obrigação de voltar para ajudar o lateral acaba minando um pouco a condição física dele, mas não gostei, uma partida... O outro jogo foi discreto, hoje eu achei que foi ruim, então, mas enfim, vamos dar sequência, um jogador que veio fisicamente abaixo, está tentando engrenar agora. Vamos esperar para ver se ele vai ser mantido para o jogo de quinta-feira e ver como que ele responde na sequência dos jogos. E a última questão que eu queria abordar é sobre esse esquema tático, que para mim é um ponto um pouco negativo, que é o seguinte. Como eu disse, o Dodge fica ali como um primeiro volante na cabeça da área e o Camacho joga um pouco mais à frente. Você pode pensar, bom, mas é porque o Camacho não tem tanta velocidade e também não é tão pegador para ser o primeiro volante. Ok, eu não concordo, mas eu até entendo, respeito quem pensa dessa forma. Mas a partir do momento em que o Camacho é substituído no intervalo e entra o Rodrigo Fernandes, que é um jogador que também não tem um poder de criação, mas ele é único e exclusivamente um pitbull, um cão de guarda, acho que o Odair erra ao manter o Dodge fazendo aquela saída apoiada, né, em 3 jogadores, o Dodge aqui no meio dos zagueiros, e deixando o Rodrigo Fernandes mais avançado. Porque o Rodrigo Fernandes não pisa na área, ele não tem um passe muito qualificado, ele é um jogador que mais destrói jogadas, é um jogador que desarma jogadas. Não entendi essa insistência nessa formatação com o Dodge de primeiro volante e o e o Fernandes de segundo. Acho que um teste que o Odair pode fazer é botar o Sandri de primeiro volante, que aí você pode compensar essa boa qualidade que o Dodge tem para a saída. Você pode deixar isso com o Sandri e deixa o Dodge, que, repito, para mim é o melhor jogador do Santos em 2023, com um pouco mais de liberdade para chegar na área. Mas acho que é isso. No mais, como eu disse na introdução do vídeo, uma pena que o Santos tenha perdido o jogo de hoje, acho que merecia sim um empate pela postura, pelo volume de jogo, mas eu acho que fica isso como uma boa impressão para o torcedor santista, que veio aí de quase 4 meses de partidas muito ruins, partidas modorrentas em que o time parecia indolente, descompromissado. Hoje o time jogou como se deve jogar o Brasileirão, jogar com vontade. São jogos muito difíceis, principalmente fora de casa. Então acho que hoje pelo menos o Santos deixa um gosto bom para o torcedor, apesar do resultado. Aqui no canal Filho de Peixe a gente vai tentar fazer uma análise que não seja resultadista. Quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem pontos positivos para analisar, para enxergar, como eu acho que no jogo de hoje teve, a gente vai tentar ilustrar da forma mais fiel possível como foi o desempenho do Santos. E hoje eu acho que, apesar de ter saído de campo derrotado, o Santos fez sim uma boa partida, como eu disse, repetindo, a melhor partida do Santos no ano, contra um adversário grande, de camisa, com tradição. Então, agora o time vira a chavinha, joga na Copa Sul-Americana contra o Audax Italiano, segunda rodada.
O Santos já venceu o primeiro jogo, né, da Sul-Americana, esperamos que consiga vencer o segundo jogo. Tem aquele bônus da Conmebol de $100 mil, mais ou menos R$500 mil, sempre bom botar um dinheirinho no bolso. Então a gente espera que o Odair consiga dar sequência e vencer também na quinta-feira para depois pensar no Brasileirão no final de semana, tá certo? Então é isso, quero ouvir o que você tem a dizer, diga aqui nos comentários o que você achou do jogo de hoje, se você concorda com a minha análise, se você destaca algum jogador positiva ou negativamente, manda esse vídeo para os seus amigos se você gostou, dá um like, é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas, joga esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e como eu disse também, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, ative o sininho para que você receba esse e tantos outros vídeos assim que eles forem postados e se inscreva aqui no canal, vamos rumo aos 1000 inscritos e eu conto com a sua audiência para crescer cada vez mais e levar informações, análises e notícias sobre o Santos para o maior número de pessoas, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo então, obrigado a todos pelo carinho, pelos feedbacks, pelos mais de 620 inscritos até o momento, estou muito feliz com o engajamento, com o crescimento do canal e eu conto com a sua audiência para crescer cada vez mais, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!